Olá a todos. Hoje em nossa aula, vamos estudar dois temas bem interessantes: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e tipos de gráficos. Bom, aqui a gente temos a, a definição do que é IDH, que é um índice importante para a gente compararmos diferentes países. Observe que ele trabalha com vários tópicos importantes, que é a saúde, a educação e o padrão de vida. Outra coisa importante de se analisar é que ele é uma escala que varia de 0 até 1. Então, índice de desenvolvimento humano, né? Agora, nesse próximo slide, nós temos aqui um exemplo de cálculo, né? Como que pode ser feito o cálculo da parte da saúde, onde leva em consideração a expectativa de vida das pessoas e trabalha aí com uma determinada variação, né? Onde a expectativa de vida das pessoas e um valor mínimo, né? Observe que tem um valor mínimo e um valor máximo, né? E aí você trabalha com essas variações e o resultado aí sai como porcentagem, ou seja, uma parte do todo, né? Temos aqui um exemplo na parte da educação, onde nós temos a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula, e foi tirada uma média, e com isso saiu um determinado resultado aqui, que vai ser representado aí em porcentagem, ou seja, basta depois dividir por 100. Temos um outro exemplo aqui do padrão de vida, né, que é o tanto de renda que as pessoas ganham individualmente, ou seja, soma toda a quantidade de o valor arrecadado e divide pela quantidade de pessoas. É lógico que isso não vai representar o valor exato do tanto que cada um ganha. Aqui está em dólar, mas a gente podemos representar em reais, né? Podemos supor que seja 20 mil reais aí a renda. É um exemplo mesmo, né? A renda por pessoa. E é feito esse cálculo. Observe que depois pegou todos os valores, deixou eles na parte em decimal, né? Multiplicou e tirou a raiz cúbica, que é o raciocínio aí da média geométrica. É a multiplicação dividido aí, não, tirando a raiz da quantidade de elementos. Se for 2 elementos, você tira a raiz quadrada. Se for 3 elementos, você tira a raiz cúbica. Aqui nós temos um exemplo do IDH do Brasil, né, que é 0,765 milésimos, né? Já o dos Estados Unidos é 0,926 milésimos, ou seja, os Estados Unidos está quase no valor máximo, o Brasil ainda tem muito que melhorar, né? Temos aqui o exemplo de tipos de gráficos. Peguei alguns exemplos, o gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pizza, gráfico de dispersão e histograma, né? Que são os mais utilizados aqui. Aqui temos uns exemplos, né? Observe que quando você quer trabalhar aí com diferentes assuntos, um exemplo, podemos supor assuntos diferentes, calçado, saia, vestido, tipos de livros, romance, ficção, ou seja, são tópicos diferentes que a gente podemos relacionar, né? Lucro, despesa, né? Então, aqui nós temos uma explicação. O gráfico de barras e o de Pitt são bons para comparar coisas diferentes. Temos aqui o gráfico de linha, né? Que compara a mesma coisa, né? Em diferentes lugares em relação ao tempo. Então, ele compara a mesma coisa em lugares diferentes. Então, poderíamos comparar diferentes produtos de acordo com o tempo. Poderíamos comparar o avanço de uma empresa de outra empresa, comparando elas de acordo com o tempo.
E temos aqui mais um exemplo, o histograma, né, que é ele sempre compara a mesma coisa, só que quando você tem muitas informações. Um exemplo é a altura, né? Aqui nós temos a altura de 802 alunos. Então, a gente colocamos em intervalo, né, a quantidade de alunos com essas determinadas alturas e montamos aí o histograma. Então, observe que existe uma certa diferença entre o gráfico de barras e o histograma. O gráfico de barras trabalham comparando coisas diferentes. Já o histograma não. Ele compara a mesma coisa em diferentes intervalos, ou seja, quando você tem uma grande quantidade de informação. Então, hoje eu vou ficar nesses assuntos. Espero que vocês compreenderam. Faz parte aí do currículo. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu.